Que alegria estar com você. Estamos começando o programa A Vida em Foco, transmissão para o Brasil inteiro, no canal digital aberto, via satélite e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos trazer uma questão que pode ser a realidade de alguns jovens durante a fase do namoro, quando a vocação não é a vocação do casamento. Como discernir, como lidar com esta situação? Então o tema é vocação, principalmente para os jovens nessa idade do namoro. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o padre Domingos Starepravo, que é diretor espiritual da Faculdade São Basílio Magno. Vai ajudar você como mãe, você como pai e os jovens que estão nos assistindo. Também vamos falar no programa de hoje sobre o dilema da geração Z, que fica naquela dúvida se deve ou não comprar a casa própria, porque são muitos os pontos que parecem estar contrários a essa decisão. Então vamos falar também sobre isso. Fique aqui comigo. Estamos começando o programa A Vida em Foco. Imagina a situação, se coloque você no lugar, tá? Se você tivesse aí na sua fase de namoro, de repente o namorado fala que quer ir para o seminário. É uma questão importante que deve ser avaliada, mas pode ser também só um pensamento. Então, de que forma que a gente poderia ajudar esses jovens a discernir a vocação? Tem alguns sinais, de repente, que devem ser observados e também como lidar com esse relacionamento, né? Que vai ter que ser finalizado, né? Meu querido Padre Domingos Starepravo. Falei corretamente seu sobrenome, sim. Meu querido? Padre, sua bênção. Deus abençoe Obrigada. a você e abençoe a todos os telespectadores. Amém. Olha, Padre Domingos vem com uma responsabilidade grande aqui. Já é diretor espiritual na faculdade, né? Na FASBAN, que é a Faculdade de São Basílio Magno. E agora vai ser diretor espiritual de quantos que estão nos assistindo? Quantos jovens? Padre, quando a gente fala dessa vocação que é sacerdotal, tem uma forma de sentir esse chamado? O que o senhor diria? A forma, cada caso é caso. Não é uma receita. Não é receita para ninguém. Porque Deus fala através de sinais, através de pessoas, através de fatos, para nós conhecidos. Jamais desconhecidos. Deus nunca fala para nós por algo que é desconhecido para nós. Que interessante. Então são emoções, algo que te move. Então aquele jovem foi movido a seguir a vida sacerdotal, a vida religiosa, a vida consagrada. E ele tem coragem. Ele fez um discernimento de chegar e dizer para a amada. Talvez era um namoro muito querido, muito bonito, muito verdadeiro. E quando ele vem e na sinceridade, ele conta para ela. Sim. Para ela, no momento, é um choque. Mas se é um casal, digamos, de namorados que são cristãos, que têm princípios, que tiveram uma educação desde o berço cristã, verdadeira, profunda, boa, ela vai começar a entender. Vai ser difícil para ela. Mas vai compreender. Ela vai compreender. E ela vai aceitar. Muitas vezes tem fatos, histórias que eu conheço, que a namorada diz, depois um dia, uma senhora lá nos Estados Unidos, ela me disse: a minha mãe não queria que eu namorasse, porque ele era de outra nacionalidade. E eu cheguei e falei: meu bem, a mãe não quer porque você é de outra nacionalidade. E disse: tudo bem. E quando ela foi ver mais tarde, ele tornou-se sacerdote. Olha só. E ela escreveu uma carta para ele, desejando sucesso, etc. Mas ele disse: olha, não quero atrapalhar-te. Você tem agora uma família,
Então, aquilo que era, foi. Mas eu estou num outro caminho. Sim, sim. Então, ela entendeu. Ela disse, foi um amor primeiro amor da minha vida. Mas hoje ele é um padre que ensina não só, digamos, só os seus filhos ou só a sua família, que é responsável, mas é responsável por milhares de pessoas. Sim, sim. De mostrar o caminho da salvação, da felicidade, do bem-estar espiritual, da convivência fraterna e familiar profunda. Porque há famílias que quase que não são irmãos. Às vezes se consideram até como inimigos entre si. Sim. E há casos que até o irmão mata outro irmão por causa de alguma fortuna, digamos, não fortuna, mas por causa de alguma herança, né? Vezes, ciúme, herança, sei lá o que é. Sim. Então, por quê? Porque eles não tiveram uma formação sólida. E a formação sólida, ela vem desde do berço, depois do braço da mãe então, digamos que essa aceitação ela vai ser mais fácil se a pessoa já tem princípios, uma fé, já tem um valores em cima da religião, senão vai ser mais difícil. Sim, é verdade. Aí vai ser uma conversa mais complicada. Agora, quando a conversa já é mais complicada, como nós estamos falando, então tem meios de recorrer a profissionais do ramo, digamos, algum psicólogo, se for um pouquinho mais, pode ser até um psiquiatra que possa, dependendo do caso, né? Tudo depende da situação, né, padre? Não. Então nós temos belíssimos exemplos, digamos, de um grande nosso santo atual, o Papa João Paulo II. Ele, quando era jovem, ele nem pensava ser padre. Muito menos papa, né? Nem menos papa. Mas os pais faleceram, ele ficou ali lá na cidade dele, trabalhando, estudando, participando de teatros, era esportista. Esportista também, né? Esportista. E tinha uma namorada. Mas depois ele começou a ser perseguido e procurado. Né? Então ele se refugiou nos porões da casa de um alfaiate. E esse alfaiate dizia, você vai ser padre. Ele disse, não, eu tenho namorada. Ele disse, vai ser sim. Mas depois, quando ele teve que ficar ali meio obrigado, começou a ler, começou a discernir e começou a estudar a teologia. Provavelmente já tinha um chamado dentro dele também, né, padre? Ali Deus moveu ele para esse caminho. E quando o bispo ordenou o sacerdote e pediu que fosse quanto antes para Roma estudar. E quando ele chega ali querendo ver o famoso Padre Pio, estava na porta e o Padre Pio mostra com o dedo, você vai ser papa. Mais um falando agora. Você vai ser papa. Disse, não brinque. E quando vê, o Padre Pio diz, não, você não brinque, se prepare. Olha. E você vai derramar sangue no teu pontificado. E de fato aconteceu isso. Olha só. Então, ou seja, isso tem conexão com o que o senhor falou no início, né? Pessoas que a gente convive, não são estranhos. Convive, sinais. Digamos um sermão. Ou algo muito assim que mexeu, né? Alguma celebração, ou alguma apresentação, ou até um livro. Ou uma meditação, uma oração. Ela vem como um pedido mesmo, assim. Uma pessoa que veio, começou a conversar comigo, me orientou. Sim. Então são coisas que para cada um é diferente. É diferente, mas tem que estar atento, né? Tem que estar atento. É que nem a brisa, ela vem e passa. Sim. O vento, quando ele vem, mexe com as folhas e vai. Se você não é atento àquele momento, passa. Sim. Então tem que estar atento, sim. Sim. Padre, muito obrigada por falar desse tema com a gente, ajudar as nossas famílias, os nossos jovens. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Ok. Muito obrigada. Por nada. Agora um recado para você, acompanhe comigo.
Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, no mundo de hoje, onde tudo parece passar assim tão rápido, né? Mais de 86% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade ou estresse. Então, se você se sente sobrecarregado, com dificuldade para dormir ou até mesmo para relaxar, aqui, ó, o magnésio quelato da Joy é o que está faltando no seu dia a dia. Ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso, ajudando a regular o humor e a melhorar a qualidade do sono. Isso porque, gente, ele colabora com a ativação dos hormônios do bem-estar, da serotonina e o triptofano. E também da melatonina, que é o hormônio do sono, te proporcionando noites mais tranquilas e revigorantes. Imagine só você poder enfrentar cada dia com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer as coisas que antes você não conseguia por causa das dores e do desânimo. O magnésio da Joy, com sua fórmula exclusiva, poderosa, assim, ó, em cápsulas soft gel, é mais prático e eficiente. Sem falar que o Santo Suplemento é também analgésico e anti-inflamatório natural. Portanto, ele ajuda a combater os processos inflamatórios no seu organismo e vai, assim, amenizando essas dores generalizadas. Fortaleça a sua saúde, então, ó, com o magnésio quelato da Joy. Aproveitando hoje, gente, o desconto de 60%. E, ó, de presente, vamos mandar aqui um robô aspirador de pó. Vai te ajudar na limpeza da casa. Ligue já, 0800 591 8773 e só começa a pagar no final de março. Olha só que máximo, hein? Compra no fiado, ganha desconto, presente e ainda prazo para começar a pagar. 0800 591 8773. Oportunidade incrível, né, Carol? E olha, eu tenho um recado agora importante para você. Você que mora na região de São Paulo ou que conhece alguém, talvez você tenha famílias por lá, sabe que Padre Reginaldo Manzotti estará na Catedral da Sé no próximo sábado. Então eu quero convidar você a participar desta família evangelizar ali na região da Grande São Paulo, aliás, na capital de São Paulo. Vai ser a partir das 15 horas e a Santa Missa será transmitida também aqui pela TV Evangelizar. Então, o Brasil inteiro vai conseguir acompanhar este grande momento no sábado, dia 29, às 15 horas, transmissão nacional pela TV Evangelizar e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Vamos juntos celebrar esta missa diretamente da capital de São Paulo. Agora a gente faz um breve intervalo. Na volta vamos falar sobre o dilema da geração Z. Bom, vamos até entender, né? Parece que eles estão mudando de opinião sobre comprar casas. Parece que existe já um desejo em adquirir esses imóveis. E agora vamos ter que lidar então com as dificuldades e vamos falar sobre isso. Volte comigo e saímos com imagens da cidade de Araçatuba, em São Paulo. Audiência que nos acompanha pelo canal 21.1. O nome da cidade vem da língua indígena e significa Terra dos Araçás, que é uma fruta silvestre comum na região. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, chegando aí na sua casa pelo sinal da TV Evangelizar, sinal que a gente leva pelo satélite, canal digital aberto. Tudo isso são os meios de transmissão pelos quais a gente chega com a nossa programação 24 horas. E você sabe que para a gente conseguir enviar tudo isso, existe um custo muito grande. E eu gosto de dizer isso porque às vezes a gente pensa que por sermos uma TV que é católica, por pertencer à igreja ou porque você assiste sem ter que pagar nada por isso, que não existem custos. Pelo contrário, nós temos muitos custos e tudo isso é pago por pessoas que querem fazer o bem, que querem nos ajudar com esta obra de evangelização. Então, se você é uma pessoa que sabe da importância desta missão e quer fazer parte, você pode fazer parte junto com a gente. É por isso que nós temos aqui nesse momento esse QR Code. Você pode fazer uma doação e de qualquer valor. Nós não colocamos valor porque nós entendemos que você
é a melhor pessoa para definir esse valor, porque você entende da sua realidade. E para nós vai fazer diferença, porque é assim que nós caminhamos há quase 20 anos já de obra, de TV, de rádios e todos os meios de comunicação. Então, nos ajude a continuarmos esse trabalho tão importante, chegando a tantas famílias. A forma de fazer é fácil, é só você abrir o seu aplicativo bancário e escolher a opção Pix por QR Code e faça aqui nesse código que a gente deixa para você. E muito obrigada pela sua confiança. Falando em confiança, nós vamos falar em gerações, né? A geração Z, que costumava, eu vou até confirmar isso daqui a pouquinho com o Dr. Sérgio, que está aqui com a gente. Essa geração, ela costumava a pensar um pouco diferente em termos de aquisição de bens. Então não se ouvia falar muito geração Z querendo comprar casa, mas agora eles já estão começando a olhar para isso. E justamente onde entra o dilema, porque começam a olhar as dificuldades que surgem. Eu não sei se tem algum jovem aí perto de você que é da geração Z, mas talvez você já tenha ouvido ele falar que agora que chegou a minha vez, tudo é mais caro. Então a gente preparou um videozinho introdutório antes da gente começar a nossa conversa aqui com o especialista. Acompanhe comigo. É uma sacanagem muito grande. Na minha vez de ser adulto, uma kitnet de 6 metros quadrados é R$4.000. Minha avó ganhou o terreno dela num bingo da igreja. Ganhou o terreno mais uma galinha caipira. Pagou baratinho. Aí agora os velhos estão vendendo tudo caro pra nós. A viagem mais cara que eu fiz esse ano foi indo no supermercado. E voltei só com 2 sacolas. Não tá sendo fácil. E ainda no modo mais difícil, que é nascer brasileiro. Eu preciso de no mínimo umas 3 fontes de renda pra viver o básico. A gente brinca com essas coisas, mas não deixa de ter um pouquinho de verdade, né? Agora, será que é isso mesmo que as pessoas estão pensando? Nós também fomos às ruas para entender o que é que esta geração Z quer mesmo. Querem comprar casa? Tá difícil mesmo? É como tá nesse videozinho? Acompanhe comigo. Você já tem a sua casa própria? Já comprou ela? Ainda não. Tem intenção de comprar? Tem, mas mais pra frente ainda. E o que te impede agora no momento de comprar a tua casa? No momento eu acho que não é necessário ainda. De eu ter a minha casa própria ainda. E que tipo de casa você procura? Que tipo de imóvel? Um apartamento, uma casa, um estúdio? Eu prefiro mais uma casa normal. Por que uma casa? Eu já morei em apartamento e não curti muito. Você tem o sonho, já comprou sua casa ou não? Não, eu tenho um sonho de comprar uma casa. É? E o que te impediu até agora, nesse momento, de comprar a sua casa? É que eu tenho 17 anos, né? Daí não dá muito. Bacana. E que tipo de imóvel você procura? Uma casa, apartamento, um estúdio aqui no centro? O que você acha? Eu prefiro apartamento. Por quê? De preferência com 3 quartos, pra gente morar nós juntas, né? Mais fácil apartamento pra limpeza, essas coisas. Mais prático, né? Eliane, me conta, você já conquistou sua casa própria? Eu tenho o sonho de comprar ainda, não? Já conquistei. É bacana. E como é que você conseguiu? Como é que foi? Foi financiado ou não? Sim, foi financiado. Dei uma entrada e financiei o restante. E que tipo de imóvel que você sonhou em ter e conquistou? Foi a casa? Né? Foi casa, Por que você preferiu casa? Pela liberdade, ter mais espaço, não ter que se preocupar com o vizinho em cima, embaixo, do lado. Agora eu estou sentada aqui com o Dr. Sérgio Tchaikovsky Jr., que tem muita experiência, porque é doutor em administração, é especialista em comportamento do consumidor. Dr. Sérgio, eu queria saber da tua visão, né, com o consumidor jovem, né, vamos chamar aqui da geração Z. Você tem essa visão também de que houve, de alguma forma, uma mudança na percepção, no comportamento como consumidor? Fala pra gente. É interessante, né? Quero agradecer a gentileza pelo convite mais uma vez. Né? A matemática, na verdade, ela começa a se desenrolar, veja que interessante, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem que retroagir, né? Eu, como trabalho em economia comportamental, procuro mostrar que, na verdade, o que está acontecendo hoje é o rescaldo da fragmentação de um modelo que se criou lá no passado. Por quê? É nesse momento que você tem a consolidação da American Way of Life, pós-Segunda Guerra Mundial. O jeito americano de viver, o sonho americano, tudo isso. Exatamente. De você comprar o quê? Uma casa,
um carro, casar, ter filhos. E esse modelo ele acaba perdurando na sociedade, ele acaba chegando no Brasil a partir dos anos 70. É bom a gente lembrar, porque, imagine, até os anos 70, nós éramos um país rural. Quer dizer, não havia até uma intenção de você comprar uma casa, porque praticamente não precisava, 80% da população morava onde? Morava no campo. Sim. Né? Então, quando você começa de fato a infundir esse modelo de felicidade, conectado ao casamento, filhos, casa, ele dura praticamente o quê? 20 anos. Por quê? Quando você começa de fato a fazer a segunda geração, a terceira, a de fato comprar essa ideia, porque esse é o mindset, é um paradigma em termos de felicidade. Você tem a revolução digital. Ou seja, você tem um choque entre uma cultura mais tradicional, que aí sim permeia a minha geração, eu que nasci nos anos 70, e a geração Baby Boomer, que atrela a felicidade, o ato de comprar uma casa, de comprar um carro, de ter bens físicos, e hoje você passa a ter uma outra leitura da realidade. Não é que o jovem hoje ele não quer uma casa, ele não quer comprar uma casa. Ele pode alugar uma casa, ele pode trabalhar num sistema de coworking equivalente dentro de um processo de um produto imobiliário. Ou seja, na verdade, o que a gente vive hoje é uma releitura do ato de compra. Quer dizer, você quer ter a posse, mas não necessariamente a propriedade. Porque o mundo hoje mudou, Carol. Você não tem mais uma necessidade de ficar enraizado em uma cidade, por exemplo, lá por 5, 10, 15 anos. E é bom a gente lembrar também para o nosso telespectador que no passado, isso é um detalhe interessante, as casas eram financiadas. Era 25, eram 30 anos, então você não tem uma diferença tão grande com relação aos valores. O que aconteceu, sim, é que as pessoas proporcionalmente estão ganhando menos. Outro detalhe importante. Né? Então, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, não é que você não consegue, é que você até conseguiria, desde que você fizesse financiamento, como no passado, 20, 30 anos. Por que aspas era um pouco mais fácil? Porque era um casal que fazia esse financiamento. Hoje, né, só para você ter uma ideia, de 2016 a 2019, nós tivemos em torno de 15% a menos de casamentos. Olha só. Nós tivemos um incremento bastante substancial de divórcio, aonde? Durante o período de pandemia. Né? Então você tem uma mudança com relação à própria configuração das famílias e de alguma maneira o mercado imobiliário está se adaptando a isso. Né? Quer dizer, você vai pensar o quê? Talvez não fazer imóveis agora tão, digamos assim, espaçosos, 2, 3 quartos, porque daí isso fica muito oneroso para o jovem que quer morar sozinho. Mas quem sabe trabalhar o que chama student living, quer dizer, você tem um quarto lá, 30, 40 metros quadrados. Opa, agora entrou no meu orçamento. Quer dizer, não é uma questão só financeira, Carol. Tem todo aí um processo. Tem muita coisa, né? Atrelado à questão tecnológica, atrelado à questão sociocultural, e aí sim que você desdobra do ponto de vista financeiro. Nossa, mas é interessante toda essa visão que você deu, porque eu acho que como eu nasci depois dos anos 70 ali, parece que a vida inteira, parece que sempre foi assim a questão da aquisição de casa. Não é algo muito recente, é muito novo isso. Na verdade, você falou de 20 anos. Isso. No Brasil, você passa de fato a incorporar com mais força a ideia da casa própria anos 70 em diante. Sim. É assim que você começa a virar a ideia do chamado milagre econômico brasileiro, que o Brasil de fato passa a industrializar. Quer dizer, a gente acaba de alguma maneira recebendo em termos culturais 20 anos depois algo que estava se consolidando, algo isso lá no contexto pós Segunda Guerra Mundial. Porque acabou a guerra, o polo, de certa maneira, emanava a cultura para o mundo ocidental, não é mais a Europa. São os Estados Unidos. Quer dizer, o nosso modelo de felicidade está conectado ao consumo. Mas o consumo do quê? De bens duráveis. Lembra? Carro, rabo de peixe, casas grandes, não é? Então, talvez hoje, se você fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa, será que o jovem até não queria um imóvel, mas um imóvel mais compacto, mais funcional? Para quem tem uma vaga na garagem, se eu ando de bicicleta? Né? Por que eu preciso de uma casa tão grande, a não ser que eu faça um home office? Quer dizer, a própria relação dele de trazer as pessoas para casa mudou. Né? Eu vejo isso com meus alunos. Os alunos nem sequer muitas vezes saem para se divertir muitas vezes da noite, né? Que era um hábito que nós tínhamos no passado. Né? Quer dizer, o aluno ele quer muitas vezes fazer um cocooning, que é bem a geração Z, mas ele não quer uma casa grande, ele quer uma casa pequena, compacta, funcional. Agora, será que esse produto imobiliário de fato está disponível? Então vem a questão de você, de certa maneira, adaptar esse produto, né, esse mercado imobiliário para a necessidade desse público, né? Porque senão você tem um descompasso. Quer dizer, a indústria continua aí fabricando, né, entregando, né, produtos imobiliários, muitas vezes com casas com 2, 3, né, quartos ou apartamentos. E talvez não é o que eles querem. Exatamente, porque não é mais uma ideia de você sair de casa quando você casa. Então, porque qual que era a ideia no passado? Quer dizer, então você tinha toda uma linha... Saía de casa para casar. Exatamente. Agora não mais. Não mais. Ou você continua em casa, por quê? Porque você não tem necessidade de sair de casa porque você trabalha no sistema de home office. Né? Então, muitas vezes você prefere investir em outros produtos, no caso, em produtos culturais, fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque o próprio ato de deslocamento no espaço urbano já não é tão necessário. Não que isso aconteça com todas as profissões, que é médico, não consegue fazer isso, mas em determinados casos, quem trabalha com economia criativa, publicitário,
empresário, jornalista, designer, arquiteto, consegue fazer isso. Então a própria dinâmica do espaço urbano também mudou. E isso vai impactar, logicamente, na configuração dos imóveis. Entendi. Tá, então para responder um pouco esse dilema, né, que eles têm, que é complexo, Sim, tem que é não é só multifatorial. a questão financeira, mas você acredita que é o caso mesmo de procurar uma casa ou por essa evolução de alguma forma, por essa mudança social, de repente não seja mais uma opção mesmo a compra? Olha, Como que você vê a tua visão disso? A própria compra da casa, de certa maneira, isso para minha geração, né, que é a minha geração, que seria a geração X, e parte da geração Y, que hoje tem na faixa dos 30 anos, nós somos os últimos, Carol, que nós tínhamos atrelado o ato de comprar a casa e o carro a uma questão de um ritual de passagem da juventude para a fase adulta. Sim, verdade. Que nossos pais me falavam assim, filho, você vai virar gente quando você comprar a sua casa, enquanto você morar aqui. Sua mãe. Então você faz aquilo que eu mando e ponto final. Então, nós sofremos essa pressão porque a maneira como nós tínhamos de provar para a sociedade que nós não tínhamos nós adultos, muitas vezes era o quê? Casou, comprou uma casa, tem filhos, agora é um indivíduo adulto. Sim. Agora, na sociedade que você vive hoje, para a geração Z, para a geração Alpha, e lembrando também, agora a partir disso, nós temos a geração Beta, né? O pessoal que nasceu esse ano também tem uma nova geração agora, de certa maneira, presente. Será que para eles também pesa, enquanto ritual de passagem, essa questão da compra do imóvel? Veja, muitos não querem tirar a carteira de motorista, porque não é só o Uber. Isso é bom lá. O ritual de passagem, tirar a carteira de motorista, não é mais importante para eles. Porque o processo hoje de se tornar adulto mudou. A gente fala muito da figura do kid-out. O que é o kid-out? É um indivíduo que simultaneamente tem práticas mais associadas à criança, vamos pensar assim, ao kid, e o adulto. E ele não se sente incomodado por isso. Quer dizer, ele não sente uma necessidade de estabelecer esse padrão de maturidade. Não é? Então também é um outro elemento que pesa. Não que ele seja determinante, mas a gente sempre te disse. Acaba sendo, digamos, um conjunto, que fala um amálgama de situações que vão, de certa maneira, permear esse comportamento, mas não determinar. Sim, interessante. Muito bom. Ó, daria pra gente conversar um monte, né? Com toda certeza. Mas muito bom. Muito obrigada por ter trazido esse Imagine, tema, doutor Carol, Sérgio. muito feliz. Seja bem-vindo sempre, viu? Imagine, é um prazer, né? Agradeço a gentileza e posso aí, né, me encontrar nas redes sociais, se dar uma olhadinha lá, eu tento escrever a respeito disso, que é um tema que está bastante em voga aí, porque... Pra quem quiser conhecer mais, é só acessar as redes. Longe de mim ser detentor de uma verdade, a gente procura esclarecer para trazer os porquês. Então, se está acontecendo algo, ele se originou no determinado momento, está mudando e vai trazer frutos daqui para frente. Com certeza. Muito obrigada, Imagina, viu? Carol, obrigado pela gentileza de vocês. Obrigada. Agora o nosso recado, acompanhe comigo. Oi, Carol. Gente, você que tá em casa e percebeu que a visão tá ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás, você estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que tá cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado tá complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo. E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravadas, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E nós estamos nos últimos dias da ação São José Providenciai, que termina no dia 31 deste mês de março. Mas ainda dá tempo de você nos ajudar, porque essa é a
ação mais importante que nós temos para expandir a obra Evangelizar. Então eu vou te pedir o seguinte: aquelas pessoas que você já pensou, que você já conversou, aquelas pessoas que olham você participando da obra Evangelizar, que perguntam, que querem saber mais, é a hora de você fazer a sua indicação. Entre no nosso site tvevangelizar.com.br e lá você consegue acessar o botão azul no nosso banner e fazer as suas indicações. E eu digo para você que esse é um trabalho que nós contamos com a sua ajuda, porque você será a ponte entre a nossa família Evangelizar e esses novos membros que vão se tornar parte. Tá aqui, ó, o banner bem bonito para você. Se preferir, tenho também o nosso 0800, tá? 0800 410 6060. Por ali você também consegue fazer as suas indicações. Nos ajude e se você já fez, muito obrigada por, junto conosco, construir esta obra, fazendo com que ela vá muito mais longe. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Na volta do nosso intervalo, nós vamos falar sobre cuidados com panela de pressão. Tem gente que tem medo, talvez você se assuste também. O importante é que a gente tome bastante cuidado com a panela de pressão. Então volte comigo. Saímos com imagens da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, cidade que nos acompanha pelo canal Aberto 49.1, fundada no século XVIII com o nome de Matozinho do Mandu. A cidade tem origens que remontam ao período de colonização do Brasil por Portugal. A Capela do Senhor Bom Jesus dos Mártires, localizada hoje onde se encontra a Praça Senador José Bento, foi o marco zero da cidade. Já eu volto. E olha, depois de falar de vocações, depois de falar sobre geração Z, compra, dilema de casa, enfim, nós vamos falar sobre cuidados que você pode ter aí na sua casa ao cozinhar. Você tem uma panela de pressão? Talvez até mais de uma. Tem gente que não gosta de usar justamente por alguns perigos que ela representa. O importante aqui é que a gente tenha alguns cuidados, porque de fato existem perigos. Acompanhe comigo esse vídeo. É difícil imaginar que corremos perigo ao colocarmos um feijãozinho ou então uma carninha de panela para cozinhar na pressão. Mas o risco é real. Tanto que em 2020 foram registrados no Brasil mais de 1.200 acidentes do tipo, segundo dados da Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores, a Proteste. Se o equipamento não for de boa qualidade ou não estiver com os itens de segurança em dia, a sua cozinha pode ir pelos ares, como essa aqui. Panela de pressão, No momento da compra da sua panela de pressão, sempre opte por aqueles itens que são certificados pelo Inmetro. Essa é a garantia de que o produto tem qualidade e segurança comprovada. Panelas de pressão, obviamente, não foram feitas para explodir. O engenheiro mecânico explica como funcionam os sistemas de segurança. Todas as panelas de pressão devem ter uma válvula reguladora de pressão e pelo menos uma válvula de segurança adicional. Existem modelos no mercado que têm mais de uma válvula adicional, ou seja, válvulas que dão mais segurança ao utensílio. Só que assim como um carro, a panela de pressão precisa estar com a manutenção em dia. É fundamental que as recomendações que estão lá no manual sejam respeitadas, como o nível máximo, a verificação dos orifícios dos equipamentos de segurança e a limpeza do pino. Alguns itens requerem a substituição ao longo do tempo, periodicamente conforme descrito no manual de instruções. Sempre substitua por peças originais do fabricante. Se a válvula reguladora de pressão estiver obstruída durante o cozimento, inevitavelmente ocorrerá um acidente. Panela de pressão,
É bem tenso a gente ver esse tipo de vídeo, né? Porque ainda mais que parecia que era uma menina jovem ali. Mas então, acho que o ponto aqui, talvez, resumindo, mas mais importante, é que seja dentro do Inmetro, certo? O produto que você tem, se tá na dúvida, joga fora, melhor do que arriscar. Você viu o estrago, né? E a manutenção, que a gente faz pouco isso. Com qualquer equipamento, isso é sempre regra, né? Quem é engenheiro sabe, mas a gente tem que saber, a gente que é dona de casa, a gente que cozinha, enfim, não vamos arriscar. Eu não sabia que era nesse nível, não. Não sei se você foi surpreendida também, mas enfim. Agora, mais um recado importante para você, acompanhe comigo. Boa tarde, Carol. Olá, você que nos acompanha. Olha, quem tem glicose alta sabe que qualquer descuido pode custar muito caro, né, gente? E os sinais de alerta, eles vêm devagarinho. Cansaço extremo, tontura, pés formigando e até mesmo aquelas feridinhas, sabe, que demoram para cicatrizar. E o pior, gente, o diabetes pode avançar sem aviso. Mas com ele aqui, ó, o poderoso Glicotrate, você consegue regular os níveis de açúcar no sangue. Ele vai proteger a sua saúde de uma forma natural, te afastando aí de todas as complicações dessa doença terrível. Ele é um suplemento pensado especialmente para a sua qualidade de vida. Então, vai te ajudar, assim, nesse controle do açúcar no sangue e também no bom funcionamento do pâncreas, aí na produção da insulina. E você pode usar tranquilamente, ele não tem interação medicamentosa, mesmo você que já toma aí o seu remédio, né, para o controle do diabetes, faz o acompanhamento médico certinho e vai adicionar esse cuidado especial, esse cuidado extra com o Glicotrate. Ligando já 0800 555 5123, você garante a metade do preço no kit completo. Ó, 50% de desconto para quem ligar agora. As 30 primeiras pessoas que ligarem vão aproveitar. E ó, a eficácia é tão garantida aqui do Glicotrate que de presente vai esse medidor aqui de glicose, tá, gente? Para vocês acompanharem os resultados diariamente. Mas, ó, tem que correr porque é por tempo limitado. Vagas limitadas, apenas 30 vagas para quem ligar já. 0800 555 5123. Garanta agora mesmo o inimigo número 1 do açúcar. Compre já e, ó, o pessoal aqui de Curitiba tem frete grátis e recebe ainda hoje. Então, ligue e aproveite. E agora, volto contigo, Carol. Muito obrigada. Agora vamos falar sobre ONGs que cuidam de animais. Certamente você deve ter já passado por várias, que cuidam principalmente de cães, gatos, até passarinhos, enfim. Mas jumentinhos, você sabia que tem ONG que cuida até de jumentinho? Olha aqui nessa reportagem. Olha só, agora eu estou aqui na ONG Menino Vaqueiro, que é uma ONG diferente daquelas que normalmente a gente conhece. Vocês aí de casa devem conhecer aquelas ONGs que cuidam de cachorros, de gatos, mas e uma ONG que cuida de jumentos? Vocês já ouviram falar? Pois bem, agora vocês vão conhecer essa ONG, que tem como proprietária a dona Márcia, uma mulher muito batalhadora que tira esses animais das ruas, porque são animais que passam por maus tratos, né? E traz pra cá, pra esse lugar que eles realmente possui uma vida digna. Olha só que coisa mais linda. Na verdade era só uma jumentinha, cuidar da jumentinha, depois colocar ela para seguir a vida dela e eu continuar seguindo a minha. Mas aí, jumento, ele é um animal tão carinhoso, tão amável, tão lindo, que de uma veio duas, veio três, veio quatro e agora já são quase 90 animais. E Menino Vaqueiro por quê? Menino Vaqueiro foi uma promessa que eu fiz. Uns safados roubaram 15 jumentos e eu passei muitos dias procurando, chorando muito no meio da rua. E o povo via aquela loucura minha, chorando, desesperada no meio da rua. Aí um dia uma senhora me parou, aí disse assim: mulher, vou te dizer uma coisa. Não achou teu jumento não? Eu disse não. Aí ela: mulher, pois faça uma promessa pro Menino Vaqueiro, o Menino Vaqueiro vai lhe ajudar. Saí correndo pra casa, comprei a vela e acendi a vela. E acendi, né? Quando eu comecei lá a rezar, de repentemente, 2 meninos bateu lá no portão. Aí disse assim: ei, moça do jumento, vai ali no terreno que teu jumento apareceu. Saí lá correndo lá pro terreno. Quando eu cheguei lá,
E eu, meu Deus, eu achei meu jumento, não acredito, e chorando igual uma criança. Aí pronto, aí coloquei eles lá no terreno de novo e coloquei o nome do abrigo de Menino Vaqueiro. Eu disse, a partir de hoje eu vou ter um abrigo e o nome vai ser Menino Vaqueiro. A única ajuda aqui mesmo são de algumas pessoas do Instagram que, graças ao meu Senhor bom Deus, gosta dos gigantes, que gosta do meu trabalho e que nos ajuda diariamente. Para entrar em contato, pode te chamar no direct do Instagram. Qual é o Instagram da senhora? @abrigo Menino Vaqueiro. Essa foi novidade também, né? Mas são muito carinhosos esses bichinhos, gente. Imagina quanto que tem para ter uma ONG lá no Ceará. Gostei da matéria, viu, produção? Ó, parabéns. Agora um convite. Próxima segunda-feira é dia de Noite de Louvor. Nós estamos nessas 7 semanas de conversão. Então você vai poder acompanhar com a gente a partir das 19 horas aqui. O maior grupo nacional de oração da TV brasileira. Acompanhe na sua casa, convide a sua família para participar e estaremos juntos também no Noite de Louvor aqui na nossa programação. E continue aqui com a gente, nós temos um novo encontro amanhã no programa Vida em Foco, às 3h30 da tarde, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Espero você, fique com Deus.